Olá, queridos, graça e paz. Estamos de volta com mais uma devocional na série O Triunfo Final de Cristo, baseado no seu sermão profético que se encontra em Marcos 13 e também em Mateus 24 a 25 e Lucas 21. Na devocional de hoje, nós falaremos sobre a vinda do Senhor Jesus, o dia do juízo e o resultado do julgamento que o Senhor fará a toda a humanidade. Mantenha a sua Bíblia aberta aí perto de você e em oração nós iremos começar o nosso estudo de hoje. Oremos. Deus querido, nós pedimos a tua bênção para esse estudo, de que ele fale ao nosso coração, que ele nos conforte, que ele nos desperte para as realidades eternas. Abençoa cada pessoa que nos acompanha aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, como dissemos, esse é o nome da nossa série de devocionais e dessa feita nós iremos pegar um texto de Mateus. Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, onde o Senhor Jesus nos fala a respeito do dia do juízo final. Vamos ler o texto, ele está projetado na tela, mas é bom que você tenha a sua Bíblia com você para acompanhar também. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e com os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o Senhor aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eu coloquei 3 pontinhos aí, reticências, para indicar que o texto continua até o verso 40, e nós iremos ver mais adiante, voltando no 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí, mais uma vez, vai até o verso 45, o Senhor Jesus dando a razão pela qual eles são malditos e irão para o inferno. Verso 46, terminando: Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que declaração impressionante. Aqui nós temos o registro feito do que o Senhor Jesus falou quanto à sua vinda e o tão esperado, tão falado, tão anunciado dia do Senhor. Nós iremos então entrar nos detalhes com algumas explicações adicionais, na expectativa de que o estudo da palavra de Deus de fato fale ao nosso coração. Vamos relembrar primeiro alguma coisa do que nós já vimos nas nossas devocionais. Nós vimos que em seu sermão profético, o Senhor Jesus havia alertado os seus discípulos para que não se assustassem quando vissem guerras, terremotos, fomes, pestes e grandes perseguições, porque aquelas coisas ainda não eram o fim do mundo, mas era apenas o princípio das dores, que é o período que cobre as duas vindas do Senhor, sua primeira vinda, sua encarnação, e a sua próxima futura vinda em glória. Os discípulos deveriam estar preparados para a chegada da grande tribulação e o domínio do anticristo, que haveria de perseguir a igreja quase até o extermínio. E era então, e será então, que o Senhor, quando o Senhor Jesus retornará com grande poder e glória para livrar o seu povo, destruir as forças do mal, julgar o mundo e criar os novos céus e a nova terra. É isso que nos espera. Hoje, então, nós veremos o que Mateus nos diz a respeito desse dia glorioso, chamado Dia do Juízo, quando o Senhor Jesus retornará com poder e glória. Essa parte que nós lemos de Mateus 25, ela é omitida em Marcos 13 e também em Lucas 21, embora seja claramente ensinada por Mateus como parte do sermão profético de Jesus. A razão para somente Mateus ter essa passagem é que os evangelistas eles se completam. Nenhum deles escreveu toda a história. Por isso que são 4 evangelistas, porque quando você coloca os 4 relatos juntos, você tem uma visão rica, uma visão completa do ministério de Jesus e de suas palavras. O dia do juízo final, além disso, ele é ensinado claramente em toda a Bíblia. Aliás, é um conceito que você encontra já nos profetas, que é onde é chamado de o grande dia do Senhor. O que é que nós podemos aprender aqui daquelas coisas que Mateus nos ensina? Primeiro, quando será o dia do Senhor?
Veja no verso 31 de Mateus 25 que Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós não temos uma ideia de quando será esse evento no calendário nosso, na nossa agenda temporal. O Senhor Jesus tomou todos os cuidados para dizer aos discípulos que eles não poderiam marcar uma data, porque ninguém sabe o dia da vinda, porque Deus reservou para si essa prerrogativa, com o propósito de nos fazer ficar todos em alerta o tempo todo, pois no momento que nós não esperamos, o Senhor Jesus pode voltar. Mas uma coisa nós sabemos, que a sua vinda será ao final da grande tribulação, quando então ele retornar em majestade. A grande tribulação, ela pode iniciar-se a qualquer momento. E, de maneira inesperada, o surgimento do anticristo pode acontecer. E depois de algum tempo, nós não sabemos quanto tempo dura a grande tribulação, nem o domínio do anticristo, quando tudo parece perdido, tudo parece que chegou ao fim, que finalmente o mal triunfa, o Senhor Jesus virá, então, na sua majestade e todos os anjos com ele, para dar um fim ao anticristo e encerrar a grande tribulação. Diz o texto aí que ele virá com todos os seus anjos. Os anjos foram criados como servos de Deus, ministros de Deus, e que executam suas ordens. São seres mais poderosos do que nós, seres gloriosos e imortais que não têm corpo e que têm poderes que a Bíblia descreve. Anjos podiam matar cidades inteiras, podiam enviar a peste e assim por diante. Os anjos virão com o Senhor Jesus como agentes para executar a sua vontade e o seu juízo quando ele se sentar no trono, que é o que diz o texto aí. Quando ele vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Senhor Jesus já está sentado no trono do universo, nas regiões celestiais. Ele está sentado à direita de Deus. E ele virá visivelmente e se sentará no trono da sua glória diante da humanidade. A humanidade então verá. No momento, nós não vemos o Senhor Jesus assentado no trono do universo, de onde ele reina pelo poder do Pai. Nós não vemos, mas haverá o dia em que o veremos fisicamente assentar-se no trono do universo aqui no nosso planeta, quando então ele haverá de estabelecer o seu reino. E essa volta dele, tão aguardada, não é mais para salvar pecadores, não haverá mais oportunidade de salvação e de perdão quando do retorno dele. Mas ele vem agora para julgar os pecadores. O tempo da graça e o tempo da salvação já passou. E como será esse dia? Ele nos explica aqui o que é que vai ser feito, principalmente nesse dia. Verso 32 e 33, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O que é que vai acontecer? Como será então? Todos os seres humanos de todas as nações, de todas as épocas, todos aqueles que já pisaram no planeta Terra, serão reunidos diante de Jesus Cristo. Uma multidão de bilhões e bilhões de pessoas, incontável o número de pessoas que será ali reunido diante de Jesus Cristo. Os que morreram, eles serão ressuscitados, eles readquirirão seu corpo. E os que estiverem vivos serão transformados. Os que forem de Deus, os que forem servos de Deus, todos esses, desde Adão até aquele momento quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os que morreram ou os que estiverem vivos, eles receberão um corpo imortal, um corpo glorioso, incorruptível, que é o corpo da ressurreição de Jesus Cristo, com o qual nós viveremos na eternidade. Os ímpios, desde Adão até o dia do juízo final, eles também receberão um corpo. Os que já morreram, eles ressuscitarão com um corpo que lhe permita sofrer no inferno. E os vivos também serão transformados para ter um corpo que lhes permita sofrer eternamente no inferno. E Cristo, então, fará publicamente a divisão final da humanidade, como ele diz aqui.
As nações todas serão reunidas na sua presença e ele vai separar cabritos e ovelhas, que era uma prática pastoril naquela época. Muitas pessoas tinham rebanhos de ovelhas e também de cabras e às vezes colocavam para pastar juntos no mesmo no mesmo pasto para comer ali no mesmo lugar, e à noite era necessário separá-los para que fossem cada um para o seu redil, ovelhas para um lado e cabras ou bodes para outro, não é? E é o que essa é a figura que está sendo usada aqui para dizer que o Senhor Jesus igualmente vai fazer essa separação na humanidade. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e porá os cabritos à sua esquerda. As ovelhas aqui são os seus eleitos, são aqueles que Deus amou e chamou antes da fundação do mundo e os predestinou para serem seus, para serem o seu povo. Chegou a hora, finalmente, deles serem separados do mundo e pertencerem completamente ao Senhor e Salvador que os resgatou. E os bodes, então, irão para a esquerda. Os bodes aqui são os réprobos, os ímpios, os incrédulos de todas as épocas e que viveram misturados com as ovelhas na humanidade durante todo esse tempo, mas finalmente chegou o dia da grande separação. Que pensamento, que perspectiva que nos traz seriedade, gravidade e expectativa. Hoje não se faz distinção entre o justo e o injusto. Hoje o crente e o descrente convivem e não há uma distinção clara aos olhos públicos, mas naquele dia é o dia de deixar tudo muito claro. É o dia da grande separação. É o dia em que finalmente a humanidade será vista do jeito que ela é. Só existem duas categorias: os cabritos e as ovelhas. Hoje é tudo muito confuso. Hoje nós, no nosso conhecimento limitado, não podemos saber quem é quem. Mas o Senhor sabe e naquele dia, o dia do juízo, o que ele vai fazer é isso, a grande separação. Chegou o dia da grande separação. Nos versículos seguintes, nós temos a descrição da felicidade dos eleitos de Deus, das ovelhas, naquele grande dia. Depois da separação, o rei dirá aos que estiverem a eles, à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer, e aí o texto segue, nós vamos ler mais no final. O que nós vemos aí? Primeiro, eles são benditos de Deus. Eles são benditos ou abençoados por Deus desde a eternidade, porque desde a eternidade Deus já preparou para eles o reino, como está dito aí. Entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus não teria preparado o reino sem que tivesse também preparado aqueles que haveriam de habitar nesse reino. Portanto, nós dizemos que eles foram eleitos de Deus, eles foram escolhidos de Deus de entre toda a humanidade, lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus os amou, Deus mandou que seu Filho Jesus Cristo viesse morrer por eles, pagou integralmente os seus pecados, uniu-os ao Senhor Jesus, deu-lhes o Espírito Santo para a sua santificação, deu-lhes a vida eterna e agora chegou o momento deles tomarem posse, deles entrarem nesse reino que Deus lhes preparou desde a eternidade. E esse era o plano de Deus desde o início. Esse o ápice, é o cumprimento do glorioso plano da redenção, quando finalmente Deus dará aos seus eleitos a vida eterna, o reino eterno que ele preparou através do seu Filho Jesus Cristo. E a evidência dada ao mundo, o Senhor Jesus aqui, ele explica por que é que essas pessoas elas serão admitidas ao reino que Deus preparou antes da fundação do mundo. Eu vou ler aqui a partir do verso 34. O texto diz assim, é que estava muito grande para colocar aí na tela, aí diz aqui: entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, veja que ele é chamado aqui de justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar, percebam a modéstia deles, né? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui, o Senhor Jesus se refere à evidência pública dada ao mundo para o fato deles serem benditos de Deus e entrarem no reino preparado. É que eles viveram em boas obras decorrentes da fé em Jesus Cristo. Porque eles eram justos, porque eles foram justificados pela fé em Cristo Jesus, porque eles foram benditos do Pai, amados por Deus desde a fundação do mundo. A vida deles era uma vida que foi dedicada ao próximo, era uma vida de amor e cuidado para com os necessitados, aqui chamados de prisioneiros, pessoas que estavam passando fome, passando sede, gente que estava doente. Em outras palavras, a pessoa que vai herdar o reino de Deus, o eleito de Deus, o bendito, a ovelha, é aquela que foi regenerada pelo Espírito Santo, mudada pelo Espírito Santo, salva pela graça em Jesus Cristo e que, por isso, ama o próximo, se dá pelo próximo, vive uma vida de boas obras. Não é que estas boas obras aqui descritas são a causa deles entrarem no reino dos céus, mas são a evidência, é a prova pública de que eles foram justificados pela fé, que eles foram amados de Deus e chamados por Deus. Estas pessoas, então, elas haverão de entrar no reino celestial preparado pelo nosso Deus. Ao mesmo tempo, também, Jesus Cristo se dirige aos cabritos, né, aos cabritos, e fala da desgraça que eles acometerá a partir do verso 41. O rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deixe-me seguir aqui. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Aqui está declarada a razão pela qual aquelas pessoas sofrerão o castigo eterno. É que viveram uma vida de egoísmo, uma vida de insensibilidade para com o seu próximo. Se revelaram o que de fato são, pecadores, manchados pela corrupção, debaixo da justa ira de Deus e merecedores dos seus pecados. Não quer dizer que isso é uma situação de toda a humanidade, porque há pessoas que não são convertidas e que, por causa da graça comum de Deus, elas praticam algumas boas obras. Entretanto, essas boas obras não são obras de gratidão, são obras de mérito. As pessoas fazem isso querendo, de alguma forma, agradar a Deus, ganhar mérito diante de Deus, satisfazer a própria consciência. Tudo evidência de um coração não regenerado. Todos os ímpios, desde Adão até o dia do juízo, eles haverão de ouvir estas palavras: vocês apartem-se de mim. Eles são chamados de malditos, em contraste com as ovelhas dos versos anteriores, que Jesus se referiu como sendo benditos de meu Pai. Aqui Jesus Cristo diz: apartai-vos de mim, malditos. Finalmente, então, esses ímpios serão publicamente identificados e separados do povo de Deus. Como eu disse, aqui nós estamos diante da grande divisão. E Jesus diz aqui: apartai-vos para o fogo eterno. Eles serão, então, lançados no fogo eterno, no inferno, sem fim. Sem fim, é isso que significa eterno, sem fim. Eles serão lançados ali para sofrerem eternamente com seus corpos imortais. Eles receberão um corpo que lhes permitirá sofrer eternamente nos horrores do inferno. Nos horrores do inferno. Note que é o mesmo castigo que vai ser dado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Desde o dia em que Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus e se apartaram de Deus,
lá nos primórdios da criação, que Deus já tinha preparado esse lago de fogo e enxofre, que nós chamamos de inferno, como juízo, não somente para ele, para Satanás e seus anjos, mas também para todos os que seguirem Satanás e os seus anjos, que são esses ímpios que viveram uma vida de imoralidade, de egoísmo, de ganância, servindo ao dinheiro, rejeitando o evangelho, perseguindo as pessoas, odiando e sendo odiosos. E a causa agora está declarada publicamente. Vocês não atenderam os fracos, os pobres, os necessitados e aqueles que, de fato, precisavam de alguma ajuda. Caminhando já para o final dessa nossa devocional, nós temos no verso 47 um resumo do destino final da humanidade. O Senhor Jesus Cristo diz: irão estes, se referindo aos cabritos, aos malditos, que deixaram de praticar todas aquelas boas obras, estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eis a grande divisão, eis os dois destinos finais da humanidade. Não há outro destino fora esse. Jesus aqui não fala de purgatório, Jesus aqui não fala de uma segunda chance, Jesus aqui não fala de que as pessoas podem voltar à Terra reencarnadas para ter uma outra vida. Tudo aqui é definitivo, tudo aqui é eterno. Os malditos irão para o castigo eterno, que se refere não somente à qualidade, é eterno porque é imposto por um Deus que é eterno, mas também a sua duração. Ele vai durar para todo sempre, significando um sofrimento sem pausa ou descanso. Só de pensar nisso, nos horrores disso, constrange o nosso coração se aperta quando a gente pensa nos familiares, pensa nos amigos, que vivem como ímpios, vivem longe de Deus, recusando a graça de Deus e virando as costas para aquele que poderia salvá-los. Em compensação, os justos, que são os benditos, as ovelhas, que foram eleitos antes da fundação do mundo, não porque tenham algum mérito, não porque sejam melhores do que os ímpios, mas somente pela graça de Deus, eles entrarão na vida eterna. Eterna quanto à sua essência, porque consiste em viver eternamente com Deus eterno e com seu Filho eterno, Jesus Cristo. E também com relação à sua duração. Não haverá fim. E isso será no novo céu e na nova terra que o Senhor Jesus haverá de criar por ocasião da sua vinda e entraremos neles com os corpos da ressurreição, ou o corpo da ressurreição, que é um corpo imortal, incorruptível, um corpo que não pode mais sentir, provar, experimentar os efeitos do pecado e que nos permitirá gozar da felicidade eterna nessa nova realidade que se aproxima. Queridos, vejam só, volto a insistir, a Bíblia é muito clara. Depois da morte e por ocasião da vinda de Jesus Cristo, há apenas duas possibilidades. A felicidade eterna mediante Jesus Cristo ou o castigo eterno no fogo do inferno para todo sempre. Não há terceiras opções, como purgatório, reencarnação, o sono da alma, nada disso. A Bíblia é muito clara a respeito desse assunto. O que nós podemos aprender dessa passagem tremenda, dessa passagem que fala de realidades eternas que tem como objetivo despertar o nosso coração? Eu queria tirar algumas lições para nós aqui. A primeira delas é que os crentes em Cristo, os benditos de Deus, eleitos em Jesus Cristo pela graça, eles já desfrutam em alguma medida aqui nesse mundo as alegrias da vida eterna e do reino que nos está preparado antes da fundação do mundo. Foi por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, como uma garantia, como um penhor, como sendo as primícias daquilo que nós haveremos de experimentar. E pelo Espírito Santo, a gente aqui nesse mundo, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o pecado que nos cerca tenazmente, nós experimentamos um pouco de amor, de paz, de alegria, de santidade, de pureza, de domínio próprio, que são virtudes e poderes que pertencem ao novo céu e à nova terra, onde nós viveremos em plenitude. Lá nós teremos alegria plena, paz perfeita, amor indescritível, santidade indizível. Aqui nesse mundo a gente experimenta um pouco disso, parcialmente, e sempre misturado com alguns resquícios do pecado que ainda habita em nós. Mas nos alegremos nestas coisas boas, porque elas são um prenúncio daquilo que nos está reservado em plenitude.
Da mesma forma, os sofrimentos pelos quais o mundo passa agora, eles são apenas o prenúncio do sofrimento eterno, do castigo eterno que Deus irá trazer sobre a humanidade sem Deus. Aquilo que se sofre hoje, pensando, por exemplo, nessa pandemia, a morte por esse vírus, a dor, a angústia, a ansiedade, a preocupação com o futuro, isto é apenas um prenúncio das dores eternas, do sofrimento eterno que está reservado para os ímpios, para o diabo e seus anjos, e que serão infligidos definitivamente e sem retorno por ocasião da vinda do Senhor Jesus. E aqui alguma coisa para deixar você pensar. Está muito claro que o Senhor Jesus, que já veio como Salvador, ele retornará como juiz e não haverá mais possibilidade alguma de salvação. Não haverá possibilidade nenhuma de arrependimento, não haverá segunda chance, não haverá absolutamente mais nada a não ser o juízo de Deus. Espero que essa devocional fale ao seu coração, que ela coloque você diante de Deus em oração, que você sonde o seu coração. A que grupo você pertence? Sou daqueles benditos do Pai, eleitos por Ele antes da fundação do mundo? Vivo em obras que demonstram isso? Tenho cuidado do pobre, do necessitado e do aflito? Estou disposto a me doar pelos outros? Ou minha vida é uma vida egoísta? Uma vida voltada para mim, satisfação dos meus prazeres, das minhas necessidades? Uma vida onde Deus não faz parte, onde eu me guio apenas pelos meus instintos, pela minha razão, sem Deus? Examine sua vida, porque o que nos aguarda é muito sério e não pode ser mudado uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio, uma vez que você morreu antes disso. Não haverá possibilidade de alternar ou fazer qualquer mudança no seu estado eterno. Não se confie na ideia de purgatório, porque é falsa, não tem fundamento bíblico. Na ideia da reencarnação, que você voltará para ter aqui alguma outra chance. Ou também uma ideia que há entre alguns evangélicos de que o castigo dos ímpios é a aniquilação, ou seja, deixar de existir. Não é, é muito claro pelo que o Senhor Jesus acabou de falar. Da mesma forma que os justos experimentarão a vida eterna, os ímpios sofrerão castigo eterno. Não creia nessa falsa ilusão de que o ímpio, depois da morte, ele simplesmente será aniquilado e que não vai experimentar os horrores do sofrimento. Você pode perguntar como é que um Deus justo e amoroso e bom, ele pode permitir que criaturas feitas à sua imagem sofram eternamente. A resposta é que essas criaturas voluntariamente, conscientemente, rejeitaram o Deus eterno, rejeitaram a eterna salvação, pecaram contra o Cristo eterno, entristeceram o eterno Espírito de Deus e nada menos do que castigo eterno pode ser a retribuição justa por aquilo que eles fizeram. Que Deus tenha misericórdia de nós, que corramos para o Senhor Jesus, em quem, somente em quem, nós temos esperança e certeza de que o perdão nos é dado e que a vida eterna nos é garantida. Deus abençoe sua vida.